Olá, pessoal, eu sou a professora Sayonara e hoje nós vamos iniciar com radical. Essa será a nossa primeira aula sobre radical. O que são os radicais? É quando a gente trabalha com raízes, né? Existe a raiz enésima, ou seja, a raiz de qualquer índice, em que o A é um número real e N é um número natural maior ou igual a 2, tá? Então, isso são chamados de radicais. Nós vamos aí aprender algumas propriedades de radicais. Vou mostrar aqui para vocês alguns tipos de propriedades que nós temos. A primeira propriedade, a gente vai trabalhar com as igualdades aqui. Raiz cúbica, né, com índice 3 de 64 é igual a 4. Por que eu posso afirmar que a raiz cúbica de 64 é igual a 4? Porque 64 é igual a 4 elevado ao cubo. Então, vejam como a gente vai resolver. Vamos substituir a igualdade 2 na igualdade 1. Quando eu substituo 64 por 4 ao cubo, percebam que eu fico com raiz cúbica de 4 ao cubo. Esse 3 simplifica com 3 de dentro e sobra somente o 4. Então, dados A, né, que está dentro da raiz, o número real, e N, o número natural, nós temos que se N for ímpar e maior do que 2, nós temos a raiz igual a A. Se o N for par e não nulo, nós temos o módulo de A. Por que o módulo de A? Porque nós podemos sair somente com o resultado aí positivo da raiz. Vou dar exemplos mais para frente sobre isso. Vejam só, quando a raiz é quadrada de 13 ao quadrado, eu tenho como resultado o módulo de 13, ou seja, eu só posso ter o resultado positivo de 13. Quando eu tenho uma raiz quadrada de um número menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado, percebam que esse 2 vai simplificar com a raiz e ficaria de resposta menos 2. Porém, se n, ou seja, o índice da minha raiz é par e não é zero, o resultado tem que sair sempre em módulo, ou seja, sempre positivo, ok? Se o índice da raiz for ímpar e maior do que 2, então eu posso sim ter uma raiz com resultado negativo. Por quê? Porque quando eu simplifico o menos 3, o 3 com o 3 do expoente, o menos 3 realmente pode ser uma resposta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem passo a passo mesmo. Percebam, eu tenho aqui menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Isso aqui é a regra de sinal bem simples que a gente aprende lá logo no início, que a gente vê números inteiros. Ó, menos, quando multiplica um outro número que também tem menos, vai dar o resultado que esses dois aqui na multiplicação dão um resultado positivo. E o positivo, quando é multiplicado por um sinal negativo, dá o resultado negativo. Por isso, quando eu tiro da raiz, eu posso ter um negativo de resultado. Porém, quando eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, percebam que eu tenho menos 2 vezes menos 2. E quanto que é menos 2 vezes menos 2? Sinais iguais, o resultado vai ficar positivo, e 2 vezes 2 dá 4. Quanto que é a raiz de 4? 2 inteiro, e não menos 2. Percebam a diferença, né? Então, vamos lá para o próximo. A segunda propriedade é quando a gente tem aí uma multiplicação dentro do radical, né? Então, dentro da raiz tem uma multiplicação. Eu posso simplesmente multiplicar 4 vezes 9 dá 36, raiz de 36 é 6. Tranquilo. E eu posso também dividir esse radical para os dois números e multiplicar esses resultados. Se eu tenho 4 vezes 9, eu posso fazer raiz do número 4
vezes a raiz do número 9. Raiz do número 4 é 2 e raiz do número 9 é 3. 2 vezes 3 dá 6. Percebo que das duas formas a gente chega ao mesmo resultado. Mas por que é importante saber dessa propriedade? Porque pode acontecer de ter aqui na multiplicação um número que não terá raiz exata. E aí ele vai ficar dentro do radical e o restante você pode resolver simplificando a sua expressão, ok? Vejam aqui um exemplo. 3 vezes 7 é 21. Não existe raiz de 21 com o número exato. Então, eu posso aqui substituir por raiz de 3 vezes raiz de 7. Porque raiz de 3, a gente geralmente tem aí nos enunciados, considere raiz de 3 igual a 1,7, e assim vai. Da mesma forma, eu posso aqui, distribuir os meus radicais de modo que eu simplifique ou substitua ele por algum valor dado no enunciado. Então, é importante a gente conhecer as propriedades que podem nos facilitar aí nos cálculos. A terceira propriedade trabalha-se não só com a multiplicação, mas trabalha com a divisão. Então, eu tenho aqui, o radical de uma fração. Sabemos que fração representa divisão. Então, eu posso fazer aqui, em vez de fazer radical de 4 nonos, eu posso fazer raiz do 4 dividido pelo raiz de 9. Raiz de 4 nós sabemos que é 2 e raiz de 9 nós sabemos que é 3. Então, a gente pode aí simplificar colocando em duas raízes diferentes, ok? Um exemplo disso, nós temos aqui, raiz cúbica de A quinta sobre B a terceira. Então, eu posso ter raiz cúbica de A quinta dividido por raiz cúbica de B ao cubo. Porque esse 3 aqui pode simplificar com 3 de fora e eu ficar só com B. Percebam que aqui, eu consegui simplificar o termo do denominador. E o numerador permaneceu igual. Se eu não conhecesse essa propriedade, eu não teria como sair dessa expressão dada no início e não teria como simplificar, caso o enunciado pedisse. E a quarta propriedade que nós temos é multiplicar, o índice do radical e o expoente por 2. Para que isso? Para a gente poder aí realizar uma forma de ter a mesma igualdade, facilitando o cálculo de uma simplificação. Então, nós temos, multiplicando o índice do radical e o expoente por 2, nós obtemos aí raiz sexta de 5 a sexta. Dá para simplificar tanto aqui quanto aqui na raiz cúbica de 5 ao cubo, tendo o mesmo resultado. De modo inverso, também podemos ter aí a simplificação do índice, tanto da raiz quanto do expoente do valor dentro do radical, que se chamamos de radicando. Para que a gente usa isso? Veja aqui os exemplos. Eu tenho aí raiz quinta de 2 ao cubo. Mas, às vezes, lá no meu enunciado, está dizendo que a raiz de décima de 2 a sexta pode ser substituído por, sei lá, um valor de decimal. Considere a raiz valendo 3, considere a raiz valendo 4. Então, você vai poder fazer isso somente se você souber multiplicar e trazer esse índice e esse expoente do radicando para o valor que você tem no enunciado. Da mesma forma, se você souber simplificar, ok? Quinta propriedade é onde a gente tem um radical de outro radical. O que a gente faz aqui quando tem radical de radical? A gente pode simplesmente resolver aqui, raiz de 64, raiz quadrada de 64 é 8, e a raiz cúbica de 8 é 2, ok? Então, a gente também poderia ter feito o quê? 3 vezes o 2, que aqui tem um 2, né? Raiz quadrada é 2. 3 vezes 2, 6. E resolver a raiz sexta de 64, que vai dar a mesma resposta, que é o 2. Percebam que
Da mesma forma que eu posso simplificar dividindo, eu também posso fazer isso com uma multiplicação. Para que eu uso esse tipo de propriedade? Para que eu possa facilitar, ó, raiz quadrada da raiz cúbica de 3. É até longo para se falar, né? Então, eu posso simplesmente multiplicar aqui esses radicais e falar logo que é raiz sexta de 3. Eu não preciso perder tempo falando raiz quadrada da raiz cúbica da raiz, da raiz, da raiz. Eu coloco tudo como se fosse uma raiz só. E aí eu tiro aquela imagem de que é uma raiz enorme, difícil, complexa. Eu vou simplificando aí os dados que eu tenho. Aqui eu tenho raiz cúbica da raiz quinta. 3 vezes 5, 15. Então é raiz 15, raiz de índice 15. E pronto, não preciso perder tempo tentando aí falar raiz da raiz da raiz. Até consigo simplificar melhor as expressões que vão aparecer. Até para que eu possa somar termos semelhantes numa expressão aí maior, ok? Então, eu vou deixar alguns exercícios aqui para vocês, tá? São 3 exercícios simples, onde eu quero que vocês aí transformem produto de 2 ou mais radicais. Então, aqui, ó, nesse caso, eu tenho raiz quadrada de 5 vezes 17. Vocês vão transformar aí em raiz do quê? Vou fazer o primeiro com vocês. Raiz 5 e raiz de 17. É só isso que eu quero que vocês façam. Decompor aqui de modo que a gente possa usar a primeira propriedade, ou seja, a gente vai colocar esse 25 aqui em forma de decomposição, a gente já sabe que é 5 ao quadrado, então ele vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado, simplificou, resultado 5. E aqui determinar o valor direto do radical, né, sem precisar perder muito tempo, ó, raiz quadrada de 7 ao quadrado é o próprio 7, que esse 2, a gente geralmente fala corta, né, ele simplifica com o radical. Então, vou deixar esses exercícios para vocês, espero que vocês consigam entender o que é radical, e na próxima aula a gente vai realizar a correção desses exercícios e dar continuidade na explicação do conteúdo, tá bom? Até a próxima aula.